Nesse vídeo eu vou mostrar a maioria dos meus livros que tem na parte de literatura fantástica, que são dedicados às figuras de fantasmas e algumas entidades não muito recomendáveis. Aí eu vou mostrar esse de contos aqui, que era da minha mãe, é bem antigo e eu herdei. Os mais belos contos terroríficos. Tem até uma notinha aqui em cima, não leia à noite. E no final você tem, em vez de ter no princípio, é no final que a gente tem o índice ou sumário com a relação dos títulos dos contos e dos autores. E aí eu queria destacar entre os contos de fantasmas e outros contos bons, né, que eu acho no gênero, tá o Machado de Prata, do Conan Doyle, O Fantasma que Não Sabia Ser Fantasma, do A.G. Wells, O Violino de Cremona, do Hoffmann, o Orla, do Maupassant, que eu já mostrei no outro vídeo, que tem no volume de contos do Maupassant que eu tenho, mas aqui foi a primeira vez que eu li esse conto. O de Henrique Chá Fantasma, do Kipling, que eu também mostrei, vou mostrar daqui a pouquinho o livro do Kipling, que tem esse conto famosíssimo, talvez o conto de fantasmas mais famoso dele. E entre os contos que não são de fantasmas, mas que tem algumas figuras assim, entidades assim, nada agradáveis, né? Tem Pombos do Inferno, que é mais uma história de magia negra, do Robert E. Howard. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Robert E. Howard é o criador do Conan o Bárbaro. Mas aqui ele está escrevendo uma história de magia negra, Pombos do Inferno, muito boa. A Alma Morta, do Raul Lenard. Nunca li outro conto desse escritor francês, mas eu gostei desse Alma Morta. E tem, que eu tinha até me esquecido quando eu falei nos livros de vampiros, tem um conto de vampiro aqui, do Henry Kuttner, que escrevia mesmo contos de terror, e tem esse de vampiro. Eu, o Morcego, que se passa num ambiente muito iluminado, muito diurno para a figura do vampiro, que é os ambientes do cinema, os bastidores do cinema. Aí você vê aquele ambiente hollywoodiano de cinema e aquela figura do morcego, né, do vampiro ali, transitando no meio dos astros e das estrelas. Bom também, mas não chega a ser de terror, é mais um conto com algum suspense. E aí tem esse volume de contos do Kipling, Histórias Sobrenaturais, que eu já mostrei no outro vídeo, que aí tem os contos de fantasmas, tem os de Rickshaw Fantasma, que eu já citei, tem o primeiro conto e o único que eu saiba, que é um conto clássico que mostra a figura do lobisomem, que é O Signo da Besta. Tem esse conto que é o misterioso, né? No fim do corredor, em que se discute, os críticos, os comentadores, os fãs do Kipling discutem, afinal de contas, o que é que estava no fim do corredor, o que é que aquelas pessoas viram. Que tem O Menino dos Gravetos, que é mais um conto de fantasia, continua sendo fantástico, mas não apela para o terror, mas é mais um conto assim de fantasia, de sonho, de premonições assim boas. E tem outros contos de fantasmas dele, parece que era a figura fantástica que o Kipling gostava mais de usar nos seus contos, que é o Eles, que eu também já citei num outro vídeo, Varrido e Enfeitado, e o Jardineiro. Tem esse aqui, que apesar desse título não é uma história de zumbis, Os Mortos-Vivos, do Peter Straub. O Peter Straub é um escritor de obras fantásticas, especialmente terror, muito conceituado. Ele inclusive tem alguns romances escritos de parceria com Stephen King. E aí nesse aqui, apesar desse título em português, o título original dos Mortos-Vivos é Ghost Story. Eu ainda não li, embora já tenha dado uma passada de olhos, que esse livro era da minha mãe e eu herdei. Tá na pilha, ele é gordinho. A minha mãe gostava muito desse romance. Tem esse outro aqui que eu já mostrei num outro vídeo também, depois. 7 histórias de terror e horror. A seleção é da brasileira e a tradução é dela, e a seleção da brasileira Heloísa Seixas. É uma boa seleção. São 7 contos de autores diferentes. E de fantasmas tem Depois, da Edith Wharton, que é o que dá título. O Quarto Mobiliado, do O. Henry.
e Sonata ao Luar, do Alexander Walcott. Tem outros contos, mas esses são os contos assim, com a figura do fantasma. Eu já falei de outros contos desse livro no outro vídeo. Tem esse aqui, que é uma coletânea só de autoras mulheres que escreveram histórias de fantasmas. São todos contos fantasmas, cerca de 30 contos de mais ou menos umas 30 autoras diferentes, 29, 30, 32, por aí. E aí você tem desde as autoras clássicas como a Charlotte Brontë, a Elizabeth Gaskell, a Edith Wharton, até autoras, né, mais recentes, a Penelope Lively, a Ruth Handel, que escreve romances policiais, é conhecida, né, pelos romances policiais, a Elizabeth Bowen, a Angela Carter, que faleceu há pouco tempo, a Joan Aiken. Então é uma seleção bem extensa. Só que eu achei que por uma seleção tão extensa, que é um livro com vontade mesmo de fazer uma coletânea de contos de fantasmas escritos por mulheres, todas de língua inglesa, inglesas, americanas, australianas, todas de língua inglesa, eu acho uma coletânea regular para boa. Tem muito conto que eu achei assim fraco, não deveria estar aqui, mas isso é a minha opinião. Eu destacaria o da May Sinclair, que é uma autora contemporânea, O Símbolo, que ela usa o tema do fantasma para discutir a incompreensão entre homens e mulheres. É um conto bem interessante. É um conto assim de fantasmas com aquele tom melancólico. Tem o da Edith Wharton, Os Olhos, que também tem uma veia assim moral, como muitos contos fantásticos, especialmente de autores clássicos, e a Edith Wharton já ainda é, né, do período clássico, que ela foi contemporânea do Henry James, era até amiga dele, e como ele também escreveu contos de fantasmas, como esse, Os Olhos, que é bem interessante. Tem o conto da Elizabeth Gaskell, que na minha opinião é um dos melhores dessa coletânea, A História da Velha Babá. E tem outros. Qualquer hora eu vou até pegar para reler, mas eu me lembro que eu achei que para uma coletânea tão extensa, não é um livro barato, é melhor procurar quem tiver interessada no estante virtual, num sebo perto da sua casa, numa troca, no Scooby. Eu acho que para uma seleção tão extensa, que se tentou fazer uma coisa bacana, mas eu acho que a qualidade ficou abaixo do que deveria. Aí tem os volumes de fantasmas, que são aqueles fantasmas que estão presos a uma residência, a uma casa, a um castelo, a uma mansão, né? Aí tem dois. Tem esse aqui que eu já mostrei, já falei num outro vídeo, tem um vídeo resenha sobre ele, que é mais uma sátira às histórias de fantasmas. Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Quem não leu, leia. E tem esse aqui, para fechar por último, do Richard Matheson, que existe um filme antigo, um filme inglês, embora o romance, na verdade, seja escrito por um americano, Hell House, A Casa Infernal. O filme é de 1973, é um filme antigo, feito para televisão inglesa, se eu não estou enganada, é em inglês, isso eu tenho certeza. E era um filme que eu sempre considerei um dos melhores filmes de terror que eu já vi, eu gostava de ver ele até com a minha mãe, a gente costumava sentar diante da televisão e ver junto. E era um filme assustador, mas muito bom. E aí, finalmente, eu descobri que existe o livro, eu nem sabia, uns 3, 4 anos atrás eu não sabia, aí eu encontrei. E quando eu li, eu vi que era a história do filme que eu conhecia desde criança, A Casa da Noite Eterna, que é o nome que saiu no Brasil do filme. E aí eu fui ler, né? Comprei o livro e fui ler. E o livro é mais assustador. O livro, aliás, não é só assustador, tem momentos assim que você fica realmente horrorizada. Você não fica simplesmente com medo, você fica assim, horrorizada mesmo, apavorada. O título é aquilo que você vai encontrar no livro, não é uma propaganda enganosa, isso eu posso dizer. Quem tiver nervos fracos e for assim mais sensível, que o meu estômago é meio delicado, mas então eu passei por algumas partes aqui com dificuldade. Coisas que eu tinha visto no filme que eu achava que eram escabrosas, no livro tem mais. Mas é muito bom e aquilo que o título diz é a verdade. O que ele está prometendo com o título é aquilo que a gente vai encontrar no livro.